Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Gestão de Pessoas da BIAB, do Sindibor e da Aresp. Ah, Hoje nós contamos aqui com uma série de colaboradores do SESI e do SENAI. Nós estamos também com a nossa coordenadora da comissão, a Estefânia. Ela irá fazer aqui uma participação após as apresentações do SESI e do SENAI sobre o tema. O nosso tema hoje aqui é o SESI Tech, SESI para as empresas. É um edital que poderá conferir aí um financiamento a fundo perdido de até R$ 1 milhão por empresa, dependendo do tamanho da empresa. Será tudo muito bem explicado aqui, para financiar projetos de tecnologia voltado à saúde e segurança do trabalhador. De toda forma, que o edital obviamente prevê e que será aqui em detalhes apresentado. Nós temos aqui hoje, me permita fazer um agradecimento especial para a Flávia, em nome aqui do time do Senai. A Flávia é gerente de negócios do Distrito Tecnológico do Senai e ela tem nos acompanhado junto com a Fernanda, que é líder técnica de novos negócios pelo Senai Distrito Tecnológico também, e trouxe aqui todo o time que eu já não sei mais quantos são, então me permitam aqui, a Fernanda chamará cada um de vocês, Eduardo, enfim, o Felipe, para poder apresentá-los aqui dentro de suas falas. O time do SESI também, eu não sei se já está aqui conosco, o Jefferson Sakai e o Carlos, junto com todo o time. Mas se estiverem, sejam bem-vindos e obrigado pela participação, ou todos que estiverem representando o time do SESI. Eu vou, sem mais delongas, eu vou passar para a Fernanda, que vai fazer a condução inicial da nossa reunião. Temos aqui uma série de cases ilustrativos para irrigar as ideias de como vocês podem participar deste edital, acessar esse recurso com o apoio do SESI e do SENAI. A ideia aqui é que a gente não restrinja os pensamentos sobre os quase 16 exemplos que serão apresentados, mas apenas sirva de alicerce para explorar aí as possibilidades do que a gente pode submeter em termos de assunto, de projeto, dentro deste edital. Lembrando também que sintam-se bastante estimulados a terem ideias e usar a reunião para fazer perguntas sobre o que é ou não elegível, por exemplo, pois hoje nós estamos aqui numa espécie de ambientação do assunto e, posteriormente, o SESI e o SENAI vai ajudar a cada interessado, cada empresa interessada, a ingressar com a sua ideia dentro do edital, ou seja, não se preocupem em terem todas as respostas. Esse é o ponto mais importante. E sim identificarem qual a sua dor dentro de saúde e segurança do trabalho. Eu acho que esse é o principal recado. E que ele possa ser resolvido através de uma solução tecnológica. E quando a gente fala de tecnologia, não é só o que pluga-se na tomada. Tecnologia é um termo mais amplo do que computador. E, consequentemente, desta forma, a gente consiga ter o máximo de empresas do nosso setor inscritas nesse edital. E, e eu acho que é isso, não é, Fernanda? Falei até demais. Vou passar aqui para você. Eu acho que é um pouquinho de Obrigada, Reinaldo. divulgação. Estamos aqui há vários dias preparando essa reunião. E então o entusiasmo aqui e a vontade de que vocês consigam participar é muito grande. Fernanda, por favor, conduza daí. Muito obrigada, Reinaldo, pelas palavras. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para poder apresentar esse edital e as ideias que nós traçamos aqui juntamente com o Sindibor. Antes de entrarmos nas falas específicas das apresentações, eu convido aqui o Rafael Trevisan, que é o gerente de novos negócios do Distrito Tecnológico do Senai São Paulo, e que vai fazer os agradecimentos e fazer a introdução com o pessoal do SESI antes da gente entrar nos temas mais específicos.
Obrigado, Fernanda. Reinaldo, é prazer, pessoal do Sindibor. É uma honra aqui a gente ter essa oportunidade, né? E eu gostaria muito de agradecer aos colegas do SESI, essa iniciativa do SESI, né, que beneficia os projetos de tecnologia e inovação, que tem um impacto direto, né, na missão do SESI, que é a saúde e a segurança do trabalho. Então, esse edital aqui foi pensado, modelado principalmente aí com essa iniciativa do SESI, com o apoio aqui do Senai, como executor dessa chamada. Então, nada mais justo também de convidar aqui, não sei se algum colega do SESI gostaria de fazer uma abertura, mas só para reforçar o agradecimento nessa grande iniciativa que a gente tem. É uma ótima oportunidade a gente no Brasil hoje existem poucos recursos voltados, né, para projetos de inovação em saúde e segurança do trabalho, né? Então, essa é uma iniciativa realmente na vanguarda, porque fomenta, né, estimula a gente olhar, né, com carinho e desenvolver tecnologias que, de alguma forma, impactam diretamente os trabalhadores, a saúde do trabalho, a segurança do trabalho, enfim. Então, são N indicadores, né, que, como instituição, tanto o SESI quanto o Senai atende, né, por meio de projetos de inovação e por meio dessa chamada. Então, gostaria de passar a palavra para o Luan, não sei se o Luan está por aqui, ou outro colega do SESI, também para fazer a abertura, antes da gente ir para os detalhes, né? Acho que está todo mundo na expectativa de conhecer os detalhes, de pensar nos projetos, só para reforçar também esse apoio institucional do SESI nessa grande iniciativa que o SESI lançou, tá? Luan, não sei se você... Rafael, só Pois agradecendo não, a fica à ti vontade. também, e aqui eu vejo que o Luan está aqui pelo SESI e o Felipe Martins também pelo SESI, então sejam muito bem-vindos e muito bem, você já passou a palavra para eles, eu só queria reforçar o Perfeito, agradecimento Renal. a todos vocês. Dois reconhecimentos aqui. A nossa diretora Fátima, representando a diretoria da Abiarb, do Sindibor. Muito obrigado, a Fátima da Rubber City, por estar conosco. E nós temos também, representando a diretoria da Aresp, o Francisco Exoron. Obrigado aí, os membros da diretoria participando da reunião. Por favor, Luan. Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Acho que também só dando uma contextualizada da equipe aqui presente do SESI, além de mim, o de Emerson também está presente para poder representar e falar um pouco sobre o projeto. A gente também está à disposição para qualquer dúvida que possa surgir durante a reunião ou após ela. Então, quero até aproveitar para colocar nos comentários aqui os nossos e-mails para possíveis dúvidas que possam surgir posteriormente. E falando sobre um pouco do contexto do SESI, do projeto e dos encaminhamentos, acho que todos nós estamos muito contentes com a atual situação. A gente está buscando ser uma referência em relação à inovação e essa atuação na saúde do trabalhador. Então, iniciativas como este edital só recolocam novamente a imagem do SESI como um ator transformador na sociedade. O projeto em específico, né, do SESI-Tech é uma iniciativa que vai fornecer um fomento não reembolsável para as partes. É um edital que tem, acho que vocês até irão especificar melhor durante a apresentação, mas que tem um valor de até 10 milhões de reais que vão ser realocados para os diversos projetos e todo o edital ele é mais uma parte do Hub de Inovação em Saúde que o SESI também está encabeçando. Então, para além do edital, virão novas iniciativas futuras, das quais a gente quer promover novamente essa idealização de inovação, de saúde e da ajuda, né, ao trabalhador no seu dia a dia. Acho que eu também compartilho com o meu colega de Emerson, se ele quiser fazer mais alguma colocação. Claro, bom dia a todos. Obrigado, Luan. Eu acho que só corroborando o que o Luan trouxe, né, sobre o SESI-Tech, eu acho válido trazer esse ponto. O SESI-Tech ele faz parte aí, é uma das primeiras iniciativas lançadas pelo Hub de Inovação, tá? É uma iniciativa nova, o Hub de Inovação, e comporta diversas outras iniciativas, né, que vão além aí. Então, a, a ideia é que, mesmo que as empresas elas não estejam aptas, tá, para o edital do SESI-Tech,
existem outras diversas iniciativas que estão aí prestes a serem lançadas, né, que já estão aí no processo aí com o jurídico já para finalizar tudo. Então, em breve a gente vai trazer mais novidades sobre isso. Mas basicamente é isso. Obrigado aí pelo espaço e vamos com tudo aí com esse projeto aí do SESI-Tech. Muito obrigada, pessoal. Então, dando sequência aqui, eu chamo o Felipe, que vai fazer a apresentação ali do regramento do edital, e na sequência, o Eduardo, que é o nosso arquiteto de soluções aqui em Novos Negócios, vai falar um pouco mais sobre as sugestões e as ideias ali de projetos dentro das temáticas, das necessidades e dores aí que foram inclusive alinhadas, né, com o Sindibor, para que nós tenhamos aqui uns exemplos de como nós podemos aí submeter esses projetos para as empresas que tenham interesse. Então, passo a palavra para você, Felipe. Bom, pessoal, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo, né, mais uma possibilidade, um programa, uma chamada, né, e principalmente ali com o apoio de grandes instituições como o SESI São Paulo e o Senai São Paulo. Então, gostaria de agradecer o tempo, o espaço, em nome do Reinaldo também, né, e todos aqui presentes, equipe do SESI também, como o Rafael já pontuou. Acho que o objetivo aqui é nós trazermos um panorama geral em relação à chamada, na sequência entrarmos em um pouco mais de detalhamento em relação aos projetos, mas como também o pessoal já reforçou, é super importante, né, vocês terem um entendimento dessas oportunidades e depois qualquer desdobramento, qualquer aprofundamento, né, uma necessidade de apoio específico, não só em relação às regras e critérios do edital, mas até mesmo em relação a possibilidades de projetos, a gente vai estar aí super à disposição, né, para que tudo isso seja feito, seja pensado, né, com bastante carinho. Na verdade, a proposta do edital já foi, né, não só o conceito, mas toda a estruturação já foi feita dessa forma, e a gente tem certeza aí que essas temáticas de saúde e segurança do trabalho, além de serem altamente relevantes, elas têm um potencial de impacto muito grande para todos os presentes. Então, vou trazer aqui uma visão geral. Bom, pessoal, então trazendo um objetivo geral da chamada, né, estamos falando ali da possibilidade do apoio por meio de recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de produtos, e aqui, né, também atrelado ali a bens ou serviços, ou até mesmo processos, que tenham um caráter de inovação, mas também, né, pensando não só em um novo desenvolvimento, mas o aprimoramento de uma solução já existente, então soluções que já são aplicadas, né, dentro das empresas aqui participantes, ou que poderão ser desenvolvidas e consequentemente aplicadas, mas sempre com foco em saúde e segurança do trabalhador. Então, aqui o objetivo é sempre termos como principal, né, ponto central da chamada aplicações relacionadas a demandas industriais do Estado de São Paulo. Então, como toda a parte, né, de estruturação e operação será feita pelo SESI São Paulo e Senai São Paulo, estamos falando aqui de uma chamada específica para indústrias do Estado de São Paulo, né. Não tem ali uma abrangência nacional, diferentemente de outras oportunidades, né, de outros editais. Existem 4 objetivos específicos também que são propostos no regramento. Então, estamos ali falando da redução do número de acidentes de trabalho. Eu acho que passou um slide. Voltando, diminuição de custos com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, melhoria da performance e bem-estar do trabalhador da indústria e a promoção de ambientes industriais seguros, saudáveis e eficientes. Né? Então, aqui o objetivo é pensarmos em aplicações que tragam um ganho direto à indústria ou ambientes industriais de fato, mas que também possam ter um impacto nas operações relacionadas realizadas por todos os colaboradores. Dessa forma, né, como a gente tem uma abrangência bastante grande dentro desses objetivos, todas as áreas tecnológicas ou competências tecnológicas do distrito, né, aqui da unidade do Senai que cuidará da operação desses projetos, elas estão habilitadas para submissão. Tá? Então, nós podemos, por exemplo, a gente vai, né, trazer algumas oportunidades de projetos um pouquinho mais na frente, mas só para citar alguns exemplos também, nós podemos pensar em projetos como a substituição de um composto químico, a gente pode pensar em um projeto que vá trazer uma condição ali de melhoria em relação a uma atividade que é realizada de forma muito manual pelos colaboradores, isso pode gerar um problema de ergonomia. A gente pode pensar em um projeto ou uma tecnologia que envolva, né, a utilização de realidade aumentada, ou até mesmo um controle, né, por visão computacional
para a necessidade que colaboradores têm para a utilização de equipamentos de segurança, né, para operar algum equipamento ou para poder realizar alguma atividade específica. Então, aqui a gente tem uma abrangência, né, de possibilidades bastante interessantes e que a gente pode refinar aqui à medida que vocês entenderem certa aplicação ou certa área de interesse. Toda a parte de operação e execução da chamada está sendo feita em conjunto entre as equipes técnicas do Senai São Paulo e do do SESI São Paulo e do Distrito Tecnológico do Senai São Paulo. Só reforçando, né, que estamos falando ali de um fomento não reembolsável, então todos os recursos são destinados diretamente para a execução dos projetos, ou seja, não existe repasse de recurso financeiro para as empresas. Porém, né, são elas que vão deter o direito da utilização dessas tecnologias que serão desenvolvidas. Né, então, aqui estamos falando de uma possibilidade de desenvolvimento direto à indústria, aplicações de tecnologias e soluções que serão das empresas, porém, né, utilizando sempre o recurso para que a gente possa operar todas as etapas de desenvolvimento e realizar, consequentemente, todas essas etapas. Bom, então o público-alvo da chamada, estamos falando ali da possibilidade de submissão de projetos por microempresas, empresas de pequeno porte, de médio e também de grande porte. Todas essas empresas precisam ter um CNPJ ativo no estado de São Paulo, seja ele de matriz ou filial. Todas elas também precisam estar regularizadas fiscalmente e possuírem KNAI industrial. Então, aqui nós estamos falando tanto de KNAI primário quanto de KNAI secundário. Inclusive, na página oficial da chamada, né, do SESI-TEC, nós temos até uma lista de KNAIs elegíveis, né, todos eles ali que são considerados habilitados, então existe a possibilidade de uma consulta prévia para que todas as empresas entendam, né, o atendimento a esse critério que foi proposto. A gente já deixou ali de forma bastante direcionada, nesse sentido até de auxiliar, né, o entendimento ali de todas elas. Isso, né, então, quando a gente fala ali de KNAI, seja ele de forma individual ou em associação com outras empresas. Então, sempre as empresas proponentes dos projetos, elas precisam atender a esses critérios. Como o Luan trouxe lá no início também, estamos falando aqui de um valor total disponível de até 10 milhões de reais, né, então a gente tem um volume bastante significativo, né, de recursos. A maturidade dessas tecnologias ou dessas soluções, ela pode ali, né, ter também uma abrangência bastante grande. Então aqui a gente traz, né, como nós fazemos a classificação hoje do grau de maturidade de cada projeto tecnológico que é desenvolvido. É uma metodologia, né, chamada ali de TRL. A gente pode partir de um TRL 3, que é algo ainda mais inicial, que precisa de uma validação de conceito, que precisa de uma maior experimentação ou até mesmo uma validação em ambiente de laboratório, até partirmos, né, para uma escala maior, né, de maturidade, onde a gente consegue até testar essa tecnologia em ambientes relevantes, né, até simulando realmente condições ali de operação dentro, por exemplo, até de ambientes como as próprias empresas, as próprias indústrias. O prazo para execução desses projetos são de 18 meses, que podem ser prorrogados por mais 6, caso exista necessidade. Né? Então, a gente pode pensar ali num desenvolvimento que pode chegar em até 24 meses. E toda a parte de propriedade intelectual, negociações relacionadas a direitos autorais, royalties, enfim, tudo isso vai ser acordado projeto por projeto, empresa por empresa, para aquelas que forem aprovadas, né, lá no resultado final. É uma negociação que vai ser feita aqui entre as três partes envolvidas, né, propriamente dito, as empresas proponentes de cada projeto, tanto o SESI São Paulo quanto o Senai São Paulo. Né? Então, no momento que nós formos assinar todos os acordos de cooperação técnica e também, né, os contratos de entrada ali no projeto em si, com as empresas aprovadas, nesse momento é importante que a gente também já tenha todas essas negociações feitas, né? Até por uma questão aí, uma necessidade de envolvimento dos jurídicos, né? Enfim, a gente tem até um tempo projetado dentro do cronograma ali de mais ou menos 40 dias só para essa etapa, mas tudo isso, né, será negociado caso a caso. E existem 3 modelos de financiamento para essa chamada, né, ou de disponibilização de recursos. Todos eles são estabelecidos pela Receita Federal e com base no faturamento anual de cada empresa. Então, a categoria A é direcionada para micro e pequenas empresas. Estamos falando ali de projetos, né, que vão ter um aporte de até 300 mil. Então, esse é o valor, né, estimado ali para que esses projetos sejam desenvolvidos. A contrapartida financeira por parte das empresas proponentes dos projetos, mínima de 12%,
e a contrapartida econômica do Senai São Paulo de 10%. Quando nós falamos de contrapartida econômica, principalmente para a parte de operação dos projetos, é o HH que a gente diz, né? Tanto as horas técnicas das equipes envolvidas no desenvolvimento, quanto também horas máquina, né? Então, utilização de equipamentos específicos que a gente vai conseguir quantificar ali para cada etapa. A categoria B é direcionada para médias empresas, então aqui o recurso disponível por projeto é de até 700 mil, a contrapartida financeira das empresas é de 22% e a contrapartida econômica do Senai São Paulo de 20%. E a categoria C, destinada para grandes empresas, então projetos que vão ter um recurso de até 1 milhão, com uma contrapartida financeira pelas empresas de 28% e a contrapartida econômica do Senai São Paulo em 30%. Então, todas as contrapartidas envolvidas, né, desde o valor do recurso por projeto, passando pela contrapartida financeira das empresas e econômica do Senai São Paulo, ela é diretamente proporcional ao porte. Tá? Inclusive, a gente até traz, né, uma lista, né, no próprio edital, no próprio regramento, especificando ali, né, até qual faixa de faturamento é a classificação que essas empresas têm. Uma classificação também fiscal. O que é importante também trazer para vocês no primeiro momento é que a contrapartida financeira por parte das empresas, ela não precisa ser feita uma única vez no momento da aprovação dos projetos. Existe a possibilidade de nós fazermos uma diluição ao longo do tempo de desenvolvimento, tá? Inicialmente aqueles 18 meses, né? Então, só para trazer um exemplo, pegando ali um projeto, né, que ele está direcionado à categoria A, que ele está sendo proposto por uma micro ou pequena, se for um projeto de 300 mil, a contrapartida financeira por parte das empresas será de 36 mil reais. Se nós diluirmos esses 36 mil durante ali os 18 meses, a gente tem basicamente um valor de 2 mil reais mensais como contrapartida financeira da empresa. Né? Então, aqui o ponto importante é sempre pensarmos em uma flexibilidade, até porque dessa forma a gente entende, né, que existe a possibilidade das empresas não terem aí nenhuma barreira relacionada, por exemplo, a fluxo de caixa, questões operacionais ou até mesmo pensando em outras possibilidades ali de projetos que já estão em vista. Tá? Então, foi estabelecido um modelo flexível também nesse sentido. Então, pessoal, de forma bastante geral, aqui a gente buscou trazer informações, as informações mais importantes, né, principalmente relacionadas ao público-alvo, relacionadas a como será a operação dos projetos, relacionado também à questão ali de valores, né, e modelos de financiamento aqui para cada parte envolvida. Claro que tudo isso também está posto no regramento, né, no próprio edital, lá inclusive a gente vai apresentar todas as grandes fases que serão desenvolvidas, todos os critérios, não só de elegibilidade, mas critérios que serão avaliados em cada uma dessas etapas. Super importante, né, que a gente tenha um entendimento ali bastante claro, mas claro que também a gente se coloca à disposição para poder tirar, né, algumas dúvidas principais em relação a todos os pontos, né, que foram mencionados. No próprio site também a gente tem uma área de dúvidas, inclusive já com algumas respostas que foram propostas, né, que foram pensadas com base nessas reuniões e apresentações aqui da chamada. Tem inclusive até um chat que qualquer um pode entrar ali, né, e já colocar uma pergunta, uma dúvida. Em tempo real a gente já consegue ter essa comunicação. O objetivo é criarmos, né, um processo aí bastante fluido e bastante simples e ágil, pensando que nesse momento, etapa 1, que é a etapa de submissão das ideias, o processo basicamente é um formulário cadastral, né, com informações cadastrais ali pelas empresas proponentes, um vídeo pitch, né, um vídeo de apresentação dos projetos, trazendo ali em 3 minutos, né, o que é o projeto, qual que é o objetivo ou o impacto esperado relacionado à saúde e segurança do trabalho. Caso a empresa já tenha, né, uma visão de possíveis tecnologias envolvidas, tudo isso também pode ser apresentado. Existe um formulário também que a gente traz algumas perguntas-chave, né, que podem ser respondidas. Tudo isso faz parte, né, do nosso entendimento, não só para a gente poder pensar em elegibilidade, mas para a gente poder entender se de fato essa proposta se conecta ao objetivo da chamada. E a partir daí a gente consegue avançar com as etapas subsequentes. Tá? Então, é um processo simples, um processo ágil, e essa fase 1, né, de submissão das ideias, ela está proposta até o dia 7 de novembro. Né? Então, temos aí pouco mais de 20 dias para que vocês consigam submeter suas ideias de projeto. Sempre pensando aqui em aplicações internas, né, que tenham esse cunho aí de desenvolvimento aplicado a essas temáticas de saúde e segurança do trabalho. Então, agradeço pelo tempo, me coloco à disposição também aí para dúvidas eventuais,
novamente, né, agradeço aí Reinaldo e todo o time. Vou passar para o Eduardo para ele conduzir aí a frente relacionada à oportunidade de projetos. Obrigado, Fê. Obrigada, Felipe. Então, agora nós vamos para o segundo momento para explicar os temas de projetos. A palavra está com você, Edu. Bom dia, prazer estar aqui hoje, né, conversando com vocês a respeito desses projetos todos, né? São todas ideias bastante interessantes, principalmente quando nós pensamos que é uma oportunidade bastante sensacional no sentido de que nós colocamos, né, os trabalhadores no centro da inovação. Então, vocês vão ver ao longo das 15 ideias que vão ser compartilhadas, vários detalhes, né, que tem o protagonismo do trabalhador. Então, é uma excelente oportunidade e parabenizo o SESI pela iniciativa de trazer essa oportunidade, né, de projetos, né, em participação também com o Senai. Nós separamos algumas ideias de projetos, né? As 5 primeiras são ideias que o Senai Distrito Tecnológico, junto com o SESI, nós estruturamos essas oportunidades, né? E também são 10 outras oportunidades que o Reinaldo, né, com a equipe do Sindibor, trouxeram também como iniciativas. Então, a ideia é a gente passar por essas oportunidades, né? Detalhar essas ideias e depois abrimos, né, para avaliação e aderência, né, das indústrias que estão participando, optarem, né, por seguirem com essas ideias. Então, esse primeiro projeto nós estamos chamando de soluções sustentáveis com resíduos de borracha para placas e revestimentos isolantes de ruídos e vibrações. Bom, então, o que nós notamos, né, como problema na indústria de borracha é que ruídos e vibrações, eles são fatores críticos, né? Isso compromete, né, o trabalhador no sentido de que ele vai ter um desconforto, né, acústico, pode afetar, né, a saúde auditiva e física dos trabalhadores. E, além disso, né, também máquinas e equipamentos podem estar afetadas, né, por essas vibrações indesejadas. Então, assim, a gente tem tanto problemas para o próprio trabalhador quanto para a própria infraestrutura das fábricas, né? Então, nós estamos propondo como solução o desenvolvimento de mantas, placas e revestimentos com propriedades de absorção, né, de parte desses ruídos, né, e isolamento acústico baseado, inclusive, no uso de materiais de resíduos, né? Então, materiais granulados de borracha reciclada. Então, aqui a gente propõe a união entre a reutilização de resíduo, que também teria um benefício ambiental, com essa proposta de desenvolver esses produtos para absorção desses problemas de ruído e acústica. Então, nós estamos propondo essa valoração do resíduo nesse mesmo projeto. Então, resíduos que eventualmente seriam descartados, eles estão sendo reincorporados no ciclo de produção para a fabricação desses revestimentos. E com isso, benefícios como redução de custo, de matéria-prima, o próprio descarte do resíduo que gera esse passivo ambiental, ou então um custo, né, para ser tratado. Então, nós trazemos também uma competitividade industrial maior e com grande potencial de escalabilidade industrial. Então, e esse primeiro projeto, nós detalhamos ele com relação ao escopo, até para os associados entenderem dessa questão de modelagem e estrutura de projetos. Então, quando nós vamos analisar os detalhes, nós estamos propondo, então, o desenvolvimento desse composto, né, incorporando resíduos, com o objetivo de caracterizar esses compostos desenvolvidos e buscando, né, entender as propriedades, né, antivibracionais e de isolamento acústico obtidas, né? Então, esse é o objetivo do projeto. E a execução desse projeto, aqui são 3 etapas. Então, a gente faria uma etapa inicial, onde é feito um levantamento, né, para entendimento dos resíduos e matérias-primas que vão ser utilizadas, no sentido de entender, de caracterizar esses materiais, entender a composição química em detalhes.
Para aí sim nós partimos para uma próxima etapa, onde é feito o desenvolvimento efetivamente desses compostos. Então, com o entendimento dos resíduos, as matérias-primas selecionadas, né, nós vamos trabalhar em formulações, né, para formatar esse novo produto. E uma etapa posterior da 3, onde são feitas, a partir desse material desenvolvido, protótipos de componentes para avaliação no ambiente é, simulado, aqui no caso, um ambiente de laboratório. Para esse projeto, nós estamos classificando, né, o nível de maturidade inicial como 3, né, que é uma base de conceito, né, são informações disponíveis, né, sobre ruído, sobre formulações que potencialmente elas atingem esse tipo de propriedade. E com os testes de caracterização e avaliações nesse ambiente simulado, ainda em laboratório, nós vamos comprovar, né, essas propriedades e medir essas propriedades. Esse é um exemplo de projeto que nós estamos entendendo com um aporte inicial na ordem de R$ 300 mil, né, com a partida da empresa de 12%, e com potencial para empresas na área de mineração, transporte e construção civil, com prazo de execução na ordem de 12 meses. Então, esse primeiro, nós detalhamos esse escopo, né, de uma forma mais ampla, exatamente para que os associados tivessem a oportunidade de entender, né, como seria um fluxo de um projeto de inovação, né, detalhando as etapas, prazo, né, objetivo e evolução da maturidade tecnológica. Como o tempo está mais escasso para a reunião de hoje, os próximos projetos nós decidimos trazer um pouco menos de informações, mas elas estão disponíveis. Caso tenha alguma dúvida específica, nós conseguimos abrir os outros projetos com mais detalhes também e chegar também nesse nível de detalhamento para os 5 casos que o Senai já estruturou. Os casos que o Sindbor nos sugeriu, nós vamos fazer esse trabalho de detalhamento posteriormente, né, com aderência de empresas a essas oportunidades. Eduardo, desculpa interrompê-lo. Quando a gente fala sobre já ter estruturado, então existe aí uma ficha de cada um desses projetos, dos 4 ou 5, né? Cinco projetos. 5 projetos, bastante razoavelmente pensado, para que a empresa que eventualmente se interessar pelo tema, ainda que ela não tenha nenhuma informação sobre o projeto ora apresentado, ela tem condição de procurá-lo e contar com um desenvolvimento já pré-estabelecido, já pré-pensado, como ponto de partida, né? Por isso que quando você falou sobre qual é o nível do TRL que ele se encontra, é considerando o que vocês já fizeram previamente, é isso? Isso, os projetos que nós estruturamos previamente, nós pensamos inclusive na maturidade inicial e final do projeto. Excelente. E realmente, caso tenha aderência a esses projetos, né, como exemplo, nós estamos à disposição para ajudar a empresa na primeira fase, né, de submissão, com as informações iniciais e posteriormente nas próximas fases, né, aí sim vai ser necessário esse detalhamento. E aí, posteriormente, os projetos que forem selecionados, nós também apoiaremos no processo de estruturação e definição desses detalhes todos, né, de escopo, né, maturidade, enfim, todos os detalhes necessários, mas nas fases, acredito que na 3, né, que vai ter esse detalhamento. Eu só queria fazer um outro comentário, Eduardo, ah, que foi muito interessante. Os 5 projetos elaborados pelo Senai, eles são todos voltados à produção de novos produtos para serem inseridos no mercado a partir das indústrias de artefato de borracha. Então, são oportunidades de negócio, né? E os exemplos que nós trouxemos, acabou ficando um balanço interessante nesse sentido, são soluções que podem ser desenvolvidas para resolver dores internas das empresas de artefato de borracha. Então, é só fazendo essa ênfase, né, que existem essas duas vertentes possíveis, né, de serem pensadas dentro do projeto. Correto, Eduardo? Perfeito. Inclusive, esse primeiro projeto, ele tem tanto uma oportunidade de gerar um novo negócio, mas também a própria empresa produtora, ela pode se beneficiar da tecnologia, porque ela pode instalar esses dispositivos anti-ruídos, né, e atenuadores de vibrações na própria indústria. Então, ela mesma pode utilizar o próprio produto.
e abre oportunidade realmente de disseminar essa tecnologia de uma forma industrial e fornecer para outros interessados, né? Então, realmente, esse primeiro tem essas duas faces, né, essas duas possibilidades. E o segundo projeto, que é o desenvolvimento de composto de borracha com propriedades antimicrobianas, também tem essa mesma característica. Porque a ideia é que, nesse segundo projeto, nós consigamos analisar formulações de borracha e propor formulações que tenham essa característica de eliminar micro-organismos, né? Ou seja, no sentido de evitar o crescimento deles ou até matar realmente o micro-organismo, né? Então, são dois níveis, né, de bactericida ou bacteriostático, né? Então, dependendo do nível da formulação, você consegue eliminar a proliferação, né, dificultar a proliferação ou até eliminar o próprio micro-organismo. Porque superfícies, né, industriais, elas são sujeitas a essa contaminação. E algumas soluções que existem, elas são baseadas em películas que são aplicadas, seja por spray, pintura ou filmes. Mas são películas que são formadas na superfície que ela tem uma durabilidade reduzida, porque ao longo do uso dessa superfície, né, vai tendo contato, né, com mãos, enfim, outras superfícies, isso vai se desgastando e vai eliminando essa proteção. Nesse caso, a solução é que esse efeito, né, bactericida ele esteja na formulação do produto. Então, não vai acontecer mais o problema de ter um desgaste superficial, porque, inclusive, no interior desse artefato de borracha, vai ter esse aditivo fazendo esse efeito. Então, é uma grande solução nesse sentido também. Então, só que, porém, são grandes desafios, né, para esse mercado. A própria incorporação dessas partículas, né, nessa matriz de borracha, ela é mais difícil, né? Às vezes, vai existir uma dificuldade de dispersão dessas partículas. Então, por isso que nós entendemos como um grande projeto de inovação para a gente realmente conseguir pesquisar, né, nanopartículas ou outros aditivos que façam esse efeito e também pensar no processamento de como fazer uma boa dispersão desses componentes nessa matriz. E aqui estão alguns exemplos de nanopartículas que poderiam ser utilizados, como prata, cobre, zinco e até materiais à base de grafeno, né, derivados de grafeno ou o próprio grafeno, que poderiam ser utilizados nesse sentido, né, e com benefício, né, evitando que tenha proliferações de micro-organismos nas superfícies, a ideia é que tenha menos afastamentos por doenças infecciosas, né, a própria higienização constante que tem que ser feita, ela eventualmente pode ser diminuída, né, redução de custo de manutenção, né, pensando na questão de desgaste e reaplicação, né, de filmes que são utilizados atualmente, e a própria indústria vai estar mais conforme com relação a normas de segurança e de higiene industrial. E esse é um projeto que beneficia também das duas formas, né? Tanto a própria indústria fabricante desses artefatos, ela pode incorporar no seu dia a dia esses produtos, mas também pode gerar uma nova oportunidade de negócio fornecendo esses materiais para outras empresas, né? Que vão ter os mesmos benefícios propostos. O terceiro projeto, nós chamamos de desenvolvimento de piso antistático com borracha natural e derivados de grafeno por vulcanização alternativa. Aqui é uma sinergia de várias soluções, pelo menos três soluções, que em conjunto geram um benefício bastante interessante. Então, o problema é que indústrias, né, petroquímicas, químicas, que manipulam a eletricidade, estão sujeitas a falhas, incêndios e explosões. E pisos convencionais, eles vão proporcionar essa situação e agravar essa situação, né? Não vai ter a proteção para o trabalhador nesses casos, né? E são materiais também fabricados com derivados de petróleo, que tem um impacto ambiental maior, né? São fabricados com fontes não renováveis. Então, essa problemática, né, da questão do acidente, né, por questões de eletricidade ou incêndios, aliado com o uso de matérias-primas
de fontes não renováveis. A gente propõe uma solução utilizando borracha natural, então já tem esse apelo mais ambiental, né? E são materiais que também têm propriedades mecânicas, né, elasticidade, que podem ser utilizadas nessas aplicações, são equivalentes para a aplicação. E o grafeno, né, ele traz essa questão de condutibilidade elétrica, né, para dissipação de cargas elétricas, estáticas, elétricas. Então, o desafio acaba sendo toda essa junção, né? Começando com o uso da borracha natural para ter o apelo ambiental, né? Utilizando o grafeno com a propriedade para dissipação de cargas estáticas, né? Tudo isso com o desafio, né, de compatibilizar toda essa formulação, também fazer uma boa dispersão desses materiais e, no final, né, obter produtos que tenham propriedades mecânicas, físicas e químicas equilibradas no sentido de atender, né, as aplicações. Portanto, né, como benefício, né, é obter realmente produtos, né, com as propriedades necessárias para dissipação elétrica e mitigar problemas de acidentes, né, nesses casos, né, de explosões, incêndios e descargas elétricas e também proporcionar um benefício ambiental com o uso de materiais de fontes renováveis. O terceiro projeto é o desenvolvimento de borracha com retardante de chamas não halogenados. Esse é um projeto que, a princípio, nós pensamos na saúde do trabalhador que está no dia a dia da produção do artigo de borracha, porque ele fica exposto muitas vezes a aditivos halogenados, né, que são normalmente utilizados nesses casos, que quando aquecidos, eles emitem gases tóxicos. Então, o próprio trabalhador, né, no dia a dia, ele está exposto a esses gases, né, vai gerando os fumos e gases e ele acaba exposto a esses riscos ocupacionais. E a gente sabe que alguns mercados eles acabam restringindo o uso de determinados retardantes de chama halogenados, né? Então tem algumas diretrizes, né, inclusive europeias, como a RoHS, HIT, que acabam até proibindo o uso de determinados aditivos nessas formulações. Mas não é o caso de todos os mercados, né? Todos os países, todos os mercados. Alguns mercados são mais restritivos, outros menos restritivos. Os mercados que são menos restritivos, né, então acabam expondo mais o trabalhador a esses casos, né, de exposição a gases tóxicos. E a solução, então, é estudar e aplicar aditivos não halogenados na formulação de borrachas para obter essa característica de anti-chama, né, de retardância à chama. Mas isso acaba gerando, né, uma série de desafios tecnológicos, né? Como a questão de compatibilizar também, né, a matriz polimérica da borracha com os aditivos, né, questões de processamento, dispersão, e alguns benefícios adicionais, né, além da questão de exposição do trabalhador, a própria formulação final, quando utilizamos materiais não halogenados, existe uma tendência tecnológica de conseguir utilizar em uma quantidade, né, um teor de aditivos menor do que o retardante chama halogenados. Então, até tecnicamente, a borracha ela deva ficar mais flexível, com propriedades mecânicas superiores. Então, além da questão técnica, né, é, mecânica, elasticidade da borracha, isso também vai estar aliado com o benefício para o trabalhador nesse projeto. E é um benefício inicial relacionado com o trabalhador que está no dia a dia fabricando o artefato, mas o produto, né, que está sendo produzido, aqui alguns exemplos, né, de fios e cabos, algumas mangueiras. Quando esses produtos com esse aditivo não halogenado estiverem em uso e eventualmente acontecer um acidente, né, um incêndio, por exemplo, as pessoas que estiverem nesse ambiente, elas também vão estar menos sujeitas a ter uma contaminação com esses vapores, né? Então, tem esse benefício também que vai estar estendido durante o uso do produto também.
O quinto projeto, ele é, nós chamamos de desenvolvimento de encapsulamento polimérico para supressão de pós e particulados de negro de fumo utilizados na indústria da borracha. A manipulação de matérias-primas na forma de pó, como o exemplo do negro de fumo, ele é um problema porque são materiais que eles, né, quando são manipulados, acaba entrando, né, na atmosfera e acabam, né, podendo ser até inalados, né, pelo trabalhador, né? Então, o trabalhador ele fica exposto, né, a essas partículas, né, na respiração e a própria empresa também acaba tendo uma perda, né, de massa de materiais. Então, além dessa questão do benefício para o trabalhador, a própria empresa, né, quando a gente consegue conter esses materiais, a gente evita perdas também no próprio processo produtivo da empresa. Então, a ideia é que nós consigamos encapsular, né, essas partículas para que elas fiquem menos sujeitas a entrarem em suspensão no ar. E aí vai acontecer menos perda de massa, né, dessa matéria-prima e o trabalhador vai estar menos sujeito à inalação dessas partículas. E são processos que o próprio distrito, o Senai Distrito Tecnológico, nós trabalhamos, né, com encapsulamento em diversos outros projetos. Então, é uma temática que nós temos bastante familiaridade, né? Temos vários outros exemplos de projetos, não necessariamente na área de borracha, mas em outros segmentos de mercado também nós trabalhamos nesse encapsulamento e temos desenvolvido essa competência e estamos propondo trazer essa competência também para esse ambiente da borracha. Então, para reduzir a dispersão de pós e poeiras, redução de perda de materiais e com uma grande possibilidade de ampliar, né, o uso dessa tecnologia de encapsulamento para outras partículas, né, nego de fumo, sílicas, argilas, de uma forma geral, né, a gente pode posteriormente em outras oportunidades, outros projetos, ampliar o uso da tecnologia em outros casos. E agora nós temos 10 projetos que o Reinaldo e a equipe, né, do Sindibor compartilharam conosco e estamos trazendo aqui também como oportunidades. E são oportunidades também bastante interessantes e acabam complementando, né, as ideias anteriores que estavam mais focadas em produtos, né? Aqui nós temos ideias relacionadas com o processo produtivo também. Então isso foi bastante interessante. A primeira oportunidade é um sistema inteligente de exaustão e neutralização de vapores. E vejam que ele também se conecta com algumas ideias anteriores, né? Porque a problemática aqui é a emissão de vapores orgânicos voláteis, né? Os VOCs. Então, o processo produtivo, né? Em diversas etapas, né? Quando aquecido, né? Essa formulação contém alguns materiais mais leves, né? Que são voláteis e acabam escapando da formulação e ficam aí, né? Em exposição e o trabalhador acaba exposto a esses vapores. A ideia é que seja feito um sistema, né, com sensores que consigam detectar, né, essa emissão desses voláteis e automaticamente fazer um contratratamento no sentido de neutralizar, né? Aqui com alguns exemplos tecnológicos de uso de plasma ou fotocatálise com TiO2, né? Então, ou seja, ele consegue detectar essa emissão e automaticamente aciona, né, um sistema complementar que vai neutralizar, ou seja, evitando aí a possibilidade ou minimizando, né, mitigando a exposição do trabalhador a esses vapores. E como resultados esperados, né, a ideia inicial é uma redução de 60% da emissão de materiais voláteis, espera-se uma redução de 85%, de classificação de áreas produtivas, com esse risco mais elevado na disposição, e nós conseguimos analisar, né, também, né, nós temos, inclusive aqui no distrito, né, cromatógrafos para analisar, né, essa emissão de voláteis. Então, seria uma forma de trazermos a infraestrutura do Senai para conseguir comprovar, né, e analisar e avaliar, né, essa emissão e esse contrabalanceamento dessa emissão que está neutralizada.
Então, é um projeto com impacto direto, né? Ele resolve a principal fonte de risco químico e insalubridade no setor e praticamente todas as fábricas, né, que produzem artefatos de borracha podem se beneficiar desse projeto e, inclusive, reformadoras de pneus também, né, podem se beneficiar desse projeto, dessa tecnologia. O sétimo Olha, projeto, deixa eu só, pois não? desculpa, interromper, mas para pedir uma ajuda e, acredito eu, uma correção. Quando a gente criou aí essas telas e criou aí essa expectativa de TRL, acredito eu que houve uma falha da nossa parte em estabelecer aí TRLs muito altos. Ah, mas aproveitando para falar do conceito da TRL, a gente tem dentro do edital do SESI-TEC uma premissa, né, de priorização de projetos que estejam entre o 3 e o 7, correto? Mas aí me Correto. ocorre a dúvida, né, considerando a hipótese das empresas, como eu disse no começo da nossa conversa, não terem ainda algum desenvolvimento em relação à ideia ou ainda só tem a dor para descrever a vocês, a pergunta é: podem as empresas procurá-los apenas com a dor e ou com uma ideia que esteja, digamos, no TRL1, que é a fase mais inicial do projeto? Se nós analisarmos os requisitos do edital, a gente deveria começar com um TRL mais alto do que um. Nós podemos sim receber, né, as dores específicas das empresas e trabalharmos essa estrutura de projetos para caracterizar, a problemática dentro da realidade do edital. A gente, caso seja uma ideia muito incipiente, no sentido de que não existe tanta maturidade da empresa para tocá-la, vai existir uma tendência de que nós iniciemos no 3, né, uma maturidade que seria uma prova de conceito, é, baseada em pesquisas de literatura. Então, por mais que a empresa não tenha maturidade com aquele tema, o próprio Senai possui maturidade e nós vamos lastrear essa oportunidade através de literaturas e patentes. Então, a partir desse entendimento de literatura que está disponível, nós iniciaremos o projeto. E aí, o quanto ele vai caminhar, né, se vai terminar no 4, no 5, no 6 ou no 7, vai depender muito de como a própria indústria, a própria empresa, ela vai é, estar disposta a avançar com esse projeto, e também o tamanho do projeto, em termos de se vai ser uma microempresa, uma média, uma grande empresa. Mas nós conseguimos estruturar, seja iniciando do 3 para o 4, do 3 ao 5, enfim, a gente consegue fazer essa estruturação. Então, Mas só lembrando que os TRLs mais altos por edital, tipo 5, 6 e 7, vai ser inevitável que a empresa participe do processo, porque nós vamos fazer trabalhos de laboratório no Senai, mas para escalonar no ambiente relevante, que seria o 5, 6 e o 7 mais operacional, vai ser inevitável que as fases finais do projeto aconteçam na própria empresa. Então, a empresa vai ser participante do projeto. Então, por isso que eu comentei que vai depender muito de onde parte e qual TRL chega do próprio envolvimento da empresa no projeto. viu, Eduardo, mais uma pergunta só de ajuste da forma das empresas contatarem vocês. Se ela tem só uma dor para relatar, ah, pode ela já ir lá no site do SESI-TEC, preencher com o básico que ela tem, submeter a vocês, e a partir dessa interlocução, desse contato via ficha preenchida no site, se desenvolverá todo o restante da conversa, da avaliação com
factível, possível é de desenvolver uma solução para aquela dor? Ou vocês sugerem que primeiro os contate pelos e-mails que estão aqui compartilhados no chat, para que se faça uma maturação da ideia, para que posteriormente a empresa volte ao site para preencher a tal ficha de submissão do projeto? Eu sugiro que inicialmente nós podemos sim ser contatados, né? Seria bastante interessante, né? O Senai fica à disposição, eu estou à disposição pessoalmente para receber essas ideias iniciais das empresas e auxiliá-las no preenchimento dos dados, né? Iniciais da fase um. Nesse momento, não é nem necessário tanto detalhamento do projeto, mas pelo menos uma configuração inicial que vá atender os requisitos do edital. Então, nós estamos à disposição, né, para fazer esse trabalho, né, em conjunto aí com as empresas e fica à disposição. Tá, então, uma troca de conversa por e-mail mesmo, Um sem, e-mail, uma sem ligação, uma reunião, formalidade, sim, sim, e aí sim. Isso, depois Reinaldo, eu preenche. coloquei aqui Tá no ótimo. chat os nossos e-mails, caso as Uhum. empresas tenham dúvidas, mas elas poderiam sim entrar no site, colocar a ideia, né? Porque o edital ele tem 4 etapas, mas a gente também fica aqui à disposição para poder fazer esse entendimento, conversar com as empresas, sem nenhum problema, e como for melhor para a empresa. Perfeito, Fernando. Eu vou até pedir para o time do SESI e o time do Senai nos sugerir aqui um único e-mail como ponto focal, porque como tem vários e-mails do SESI e vários do Senai, assim a gente estabelece um ponto focal e vocês distribuem internamente, pode ser? Pode E, ser. Aí eu e acho só que o para ideal seria então ser do SESI, né? E aí o um único SESI e-mail, entra em então? contato conosco. Sim, Pessoal, Tá, eu queria sugerir o oficial, nosso e-mail sesetec@sesesaopaulo.org.br, tudo bem? tá exatamente. Maravilha. ótimo. E só para tranquilizar as empresas de não precisarem anotar, a apresentação será compartilhada com a orientação dos contatos, da forma como o Dimerson acabou de falar. Então, só para alinhar aqui. Eduardo, vamos lá, vamos lá. Obrigado pelo esclarecimento. Vamos continuar, então, o sétimo projeto, substituição segura de insumos químicos, né, Low VOC. É uma problemática que também está relacionada com outros dois projetos, do Sindibor, também do Senai, com relação à emissão de vapores que são nocivos, né? Então, aqui a proposta é a substituição de alguns materiais que existe, né, pesquisas que demonstram que podem até gerar câncer, né, por outras formas, outros aditivos, né, outros materiais que são menos problemáticos nesse sentido. Então, é a troca, né, de aromáticos e aminas secundárias por compostos, né, baseados em óleos vegetais. E aí muda toda a forma de vulcanização da borracha, né? São outras tecnologias de vulcanização da borracha, né? E como resultado esperado, a redução de 50% do uso de compostos com potencial geração de câncer, é, eliminação de agentes do grupo 1, 2A, que são essas aromáticos e aminas secundárias, e, né, nós temos infraestrutura aqui de equipamentos de laboratório que consegue medir, né, a emissão desses materiais e aí comparativamente demonstrar a redução na emissão desses compostos, né? Então, é um projeto que ele tem um impacto econômico e regulatório elevado, né? Inclusive, né, com a questão até ambiental de certificação Low Emission Rubber, né, que isso pode até gerar potenciais novos negócios aí para a empresa obtendo esse tipo de certificação. E aproximadamente 70% das empresas do setor, né, inclusive automotivas, elas podem se beneficiar dessa tecnologia. Aqui foi estipulado um TRL de 5 a 7, aí que nesse caso está dentro do edital. O oitavo projeto é uma plataforma digital de gestão integrada de exposição ocupacional. A problemática aqui nesse caso é que o monitoramento ambiental de exposição a riscos ocupacionais, eles são feitos de uma forma manual.
né? Então acaba gerando algumas dificuldades, né, de análise desses dados e manipulação desses dados também, né? Então a ideia é o desenvolvimento de uma plataforma utilizando, né, sensores IoT, permitindo um monitoramento contínuo, e isso vai gerar uma rastreabilidade automática, né, e até geração de relatórios automatizados também, né, melhorando aí a governança de saúde e segurança do trabalho e eficiência operacional. Como resultados esperados, né, a redução de 60% no tempo de monitoramento, redução de 80% em passivos de insalubridade, e usando a estrutura do SESI-Senai, a gente consegue comprovar, né, esses benefícios, né, apontados anteriormente e melhorar, né, a governança da saúde e segurança do trabalho, rastreabilidade, eficiência operacional e conformidade legal também. É uma ferramenta transversal e replicável, com grande potencial de integração, em outros projetos de saúde e segurança também, e vai, melhorar o monitoramento e da insalubridade do trabalho. O nono projeto é uma plataforma analítica integrada, exposição física e psicossocial. Aqui, nesse caso, a problemática está relacionada com a dificuldade de correlacionar dados ambientais com indicadores humanos, como fadiga, absenteísmo e clima organizacional. Ou seja, os riscos, né, que o trabalhador está exposto, é, existe essa dificuldade, né, de analisar, é, como esses riscos acabam gerando, né, essas questões de fadiga, absenteísmo e clima organizacional. Então, a proposta é a criação de uma plataforma de BI integrada para um monitoramento preditivo, para que sejam gerados dados e de uma forma preditiva, né, a empresa possa atuar para melhorar esses indicadores. Espera-se um aumento de 30% na precisão na identificação de riscos ocupacionais, um diagnóstico preditivo automatizado, antecipando situações de risco e permitindo ações preventivas. A gente consegue validar isso analisando os dados de uma forma cruzada, né, com relatórios e métricas de monitoramento contínuo. E os dados gerados, eles podem ser bases de políticas de saúde, né, dentro da empresa, para a prevenção de acidentes, né, e afastamento, enfim, de uma forma geral. É um projeto com alta relevância estratégica, né, integra, né, os fatores de saúde e segurança com fatores psicossociais, que a gente sabe que cada vez mais são fatores que têm ocasionado problemas, né, de saúde, né, mental, né, psicossocial, que acabam gerando afastamentos aí de trabalhadores. O décimo projeto é uma cabine de raspagem e controle de partículas. Nesse caso, o setor aqui de reforma de pneus, quando eles fazem raspagem de pneus ou outros artefatos, acaba gerando também partículas finas, né, que podem ser inaladas pelo trabalhador. Então, essas partículas podem incluir nego de fumo, metais pesados, enfim. Isso pode gerar problemas aí da saúde do trabalhador. Então, a solução proposta é a implementação de cabines pressurizadas com filtros EPA, de uma forma que aumente a eficiência dessa aspersão dessas partículas, né? Para que o trabalhador fique menos exposto a esse risco. Então, nós podemos fazer medições, né, para validação, né, e resultados esperados de redução de 80% da emissão dessas partículas suspensas no ar, com uma retenção, né, de 95% dessas partículas. Impacto é uma tecnologia que ela pode ser replicável, ou seja, até nós temos experiências anteriores em outros projetos com filtros EPA. Então, a ideia é que nós consigamos desenvolver geometrias, né, desse sistema que favoreça essa exaustão desses gases. Então, por isso que a ideia é que nós consigamos
implementar e, inclusive, replicar, né, para diversos outros casos, essa mesma solução. Então, tem uma alta relevância, né, para empresas que fazem reforma de pneus e vai reduzir o risco de problemas respiratórios que podem gerar insalubridade aí naquele processo produtivo. O 11º projeto está relacionado com ergonomia preditiva com IoT e sensores de postura. A problemática é uma incidência alta de LER, DORT e fadiga nos operadores. A solução ela está relacionada com o uso de sensores vestíveis, né, no trabalhador e o uso de machine learning, né, o aprendizado de máquinas, para que possa interpretar esses movimentos e detectar fadigas físicas e cognitivas do trabalhador. Então, espera-se reduzir em 25% as queixas de dores, né, ou problemas relacionados com a questão musculoesquelética, redução de 50% do modelo preditivo validado em campo, cruzamento de dados IoT com avaliações do Senai, do SESI Senai São Paulo, e melhoria de indicadores de produtividade, absenteísmo e bem-estar. Então, é um projeto que tem impacto direto com produtividade e qualidade de vida, é essencial para linhas manuais e de acabamento da indústria da borracha. O 12º projeto é a cultura de segurança e treinamento imersivo, né, realidade virtual que utiliza inteligência artificial comportamental. A problemática apontada é o baixo engajamento dos trabalhadores na forma atual dos treinamentos de segurança. Então, a ideia é utilizar, né, tecnologias como realidade virtual associada com inteligência artificial para melhorar a forma com que esse treinamento é feito, né? Então, inclusive, fazendo simulações para analisar, né, a postura do trabalhador, e aí gerar, inclusive, mapas de risco comportamental. Ou seja, é a tecnologia, né, aplicada, olhando, né, monitorando o trabalhador, né, tentando fazer algumas previsões, inclusive, dos movimentos feitos durante as atividades e mitigar, né, problemas através da geração de riscos comportamentais que essa ferramenta vá observando, ao longo do trabalho da pessoa. Então, o resultado esperado é um maior engajamento, né? Um aumento de engajamento de 40% com relação às formas tradicionais de treinamento de saúde e segurança, né? Reduzindo em 30% acidentes. E um ponto bastante importante é com relação à cultura organizacional, né? É fortalecer realmente, né, essa cultura de segurança, né, nas empresas, fortalecendo, né, a questão de prevenção e trazendo aprendizado contínuo no dia a dia aí do trabalhador, nas suas atividades. O 13º projeto é um sistema digital de EPIs e conformidade. Então, é um projeto associando IA e biometria. Aqui a problemática é com relação ao controle de EPIs, certificados, treinamentos, que hoje eles são analógicos, né, digamos, né? Utiliza-se planilhas, às vezes manuais mesmo, né, papel, ou planilhas eletrônicas, e isso acaba gerando problemas, né, falhas administrativas, retrabalho, e até fica mais vulnerável, né, essa informação, quando a gente pensa em até a parte do e-social, né, auditorias de saúde e segurança do trabalho. Então, a ideia é desenvolver um sistema digital com biometria e IA que vai automatizar, né, o controle de EPIs e certificados. Como resultado esperado, a redução de 80% nas falhas administrativas relacionadas a esse controle, né, de documentos, uma operação paperless, né, com muito menos papel envolvido, né, um processo mais digitalizado, né, inclusive com IA preditiva, inclusive com documentos oficiais, né, de PGR e outros documentos também podem estar sendo controlados nesse projeto.
e a redução de tempo em auditorias, aumento de confiabilidade dos registros, melhoria também na cultura do uso do próprio EPI, são benefícios aqui esperados para esse projeto. Então, no final, é uma simplificação de problemas de compliance, né, de saúde e segurança, redução de carga burocrática de pequenas, médias empresas do setor. O 14º projeto é uma plataforma preditiva de saúde mental e riscos psicossociais, IA com machine learning. O problema associado com afastamentos por transtornos mentais, né, que a gente tem esse indicador que isso vem crescendo ano a ano, né? Por volta de 30% é esse crescimento atualmente. Isso acaba impactando, né, a produtividade das empresas e os custos operacionais. E não há indicadores preditivos associados a esse caso. Então, acaba limitando a empresa a atuar preventivamente nesses casos. Então, a solução proposta é criar uma solução digital com IA para analisar o absenteísmo, né, a produtividade e clima organizacional, inclusive com alertas para que a própria empresa, né, ela consiga antecipar esses problemas e atuar preventivamente nessas soluções. Então, como resultado esperado, a redução de 20% no absenteísmo por transtornos mentais, aumento de 30% no engajamento e bem-estar dos trabalhadores. É um projeto que atende diretamente a NR1, tem um baixo custo relativo de implementação, mas um impacto humano bastante alto. O 15º projeto é uma rede de sensores vestíveis para a detecção de VOC e ozônio. A problemática é a inexistência de um monitoramento individual em áreas críticas, específicas, né, onde estão esses vapores e ozônio sendo emitidos. E a solução proposta é digitalização e uso de sensores portáteis, né, Bluetooth, tecnologia IoT, integrados com IA para um monitoramento contínuo, né. Esse está bastante associado também com aquele primeiro projeto do Sindibor, que tinha, né, a contração com plasma e a outra tecnologia para conseguir mitigar a emissão desses voláteis. Então, assim, espera-se controlar individualmente a exposição dessas áreas críticas, né, redução de 70% nos picos de VOC e prevenção efetiva dessa exposição. Aqui, né, ele é um projeto complementar ao projeto 6 e 8, né, que estavam lá atrás. Então, permite, né, inclusive até uma análise integrada, né, de riscos ambientais e ocupacionais. É um projeto de custo relativamente médio-alto, de relativamente custo médio, mas com alta replicabilidade, né, complementar aos projetos 6 e 8 anteriores. Eram esses projetos, né, que nós tínhamos separados, e aqui como conclusões, o SESI-TEC é uma excelente oportunidade para desenvolver projetos, principalmente relacionados com saúde e segurança do trabalho. Então, realmente é colocar o trabalhador no centro da inovação e trazer o benefício para o trabalhador e indiretamente vocês perceberam que também tem benefícios para a empresa, como redução de custo, né, de uso de matérias-primas. Então, é o trabalhador mais as empresas que, com relação ao custo, vão estar beneficiadas desses projetos, né? Os projetos apresentados, todos eles, né, eles têm potencial, né, são desafios reais da indústria, mapeados e estão aderentes com a temática do SESI-TEC de 25. É, os detalhes todos, né, de escopo, cronograma, estimativa de investimento, desses projetos todos, eles podem ser detalhados posteriormente, conforme haja o interesse e aderência das associadas, e também mediante a habilitação dos projetos na fase 3. Então, inicialmente, nós vamos auxiliá-los a fazer a submissão do projeto na fase 1, mas esse projeto sendo aderente, né, sendo selecionado para continuar, na fase 3 nós vamos detalhar melhor esses critérios, né, de escopo, cronograma, estimativa de investimento.
Os projetos apresentados, eles podem ser ajustados ou personalizados de acordo com a necessidade de cada um associado, inclusive ampliando o escopo, reduzindo o escopo ou até adaptando para a realidade de cada um dos associados. Mas também as associadas elas podem sugerir outros projetos que não esses apresentados. E nesses casos nós também vamos auxiliá-los, né, nessa estruturação. É importante afirmar que a submissão do projeto na fase 1 ela não garante a aprovação no edital. Ela garante uma análise inicial e, né, o comitê técnico, né, do SESI, do SENAI, que vão avaliar esses casos, esses projetos todos, eles vão dar o parecer sobre a continuidade do projeto. Outro ponto importante é que o edital prevê uma subvenção financeira não reembolsável. No entanto, né, uma parte, né, como o Felipe apresentou, mesmo não sendo reembolsável, né, a parte que o SESI está aportando no projeto, mas ainda continua tendo uma contrapartida financeira que o Felipe apresentou, que vai depender do porte da empresa, né? Microempresa, é, empresa média e empresa de grande porte. Então, cada uma dessas categorias de empresas, né, a categoria A, B e C que o Felipe apresentou, existe ainda uma contrapartida. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Temos alguns minutos ainda, caso tenha algumas dúvidas, estou à disposição e também toda a equipe, né, do SESI Senai também está aqui a postos para auxiliá-los. Muito obrigada, Edu. Bom, Reinaldo e todos presentes. Então, assim, eram essas as propostas dos projetos que nós pensamos. Nós temos aqui alguns minutos, né? Caso alguém tenha interesse em discutir algum tema específico. Fernanda, eu vou fazer um agradecimento de 3 segundos, assim, em seu nome, agradecendo todo o time do Senai, em nome do Luan, todo o time do SESI. Muito obrigado, né, às duas estruturas por nos acompanharem aqui, aos times de especialistas. Eduardo, parabéns mais uma vez pela exposição. E eu vou passar a agradecer a todos aqui que estiveram com a gente, mas a Stefânia, nossa coordenadora, que não teve ainda a fala aqui, por favor, ela tem uma explicação para dar o porquê que nós mudamos a pauta da reunião, e falar um pouquinho sobre a NR1. E aqui eu encerro com o meu agradecimento final. Depois da Stefânia e Fernando, se você tiver alguma palavra para dizer por todos nós aí, fique à vontade. Obrigada. Stefânia, por favor. Pessoal, então, pessoal, bom dia, né? Para quem ainda não falei, parabéns pela explanação. Eu julgo que foi muito importante esse momento para que as empresas possam aí entender que projetos nós poderíamos lançar. E nós contamos com vocês. Realmente não deu tempo para nós conversarmos e entendermos um pouco como vocês estão entendendo os projetos, mas ficamos à disposição, todos nós, para que possamos evoluir nesse sentido. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no final da nossa reunião passada, nós conversamos sobre o tema NR1. E eu disse que iríamos começar a abordar este assunto. Só que neste meio tempo surgiu o projeto e nós julgamos muito importante dar uma pausa e ter esse momento com vocês para que possamos entender se há algum projeto que seja viável para a nossa empresa e podemos pensar em implementá-lo. A partir disso, a nossa ideia é darmos continuidade, sim, nós vamos focar o tema NR1, apenas vamos aguardar um pouco mais em função de o Senai e o Senac, né, desculpa, e o SESI estarem ainda identificando e validando a metodologia que nós usaremos para entender os riscos psicossociais. E para nós seria importante termos esta metodologia e, a partir disso, nós começarmos a nossa linha de discussão, de reflexão do que nós, enquanto empresas, podemos fazer.
Então, é um tema que está, sim, para ser falado, mas nós vamos aguardar a validação do material para iniciarmos este processo. Enquanto isso, nós contamos com cada um de vocês que analisem todo este material, que vejam se vocês têm outras ideias também, e estamos praticamente na finalização da reunião. Teria alguém que poderia fazer algum comentário se foi bacana para vocês este momento, o que vocês estão entendendo, se é viável ou não? Seria bem importante. Alguém Oi, poderia dar oi, algumas Stefânia. palavrinhas aí para nós? É, eu acho que foi bem importante, né? Até no comecinho ali da nossa reunião, antes do pessoal, né? O pessoal estava ali chegando e a gente estava comentando que da parte aqui do Senai nós tivemos um olhar muito voltado para a parte de materiais, porque é muito nosso dia a dia, né? A gente tem aqui uma vertical de materiais avançados. Esses temas que vocês trouxeram, eles são muito relevantes, né? E eles estão ali bem diversificados, focados em melhorias de processo, melhorias de produto, até desenvolvimento de novos mercados também, né? Então, foi até um olhar um pouquinho diferente do que nós aqui tivemos por conta do nosso expertise de materiais. Então, assim, eu acredito que são sim temas muito interessantes, né? E aí, agora, o que a gente precisaria para dar uma alavancada mesmo seriam ali empresas proponentes interessadas nesses temas, para que a gente possa aí apoiar, né, e contribuir para ou submissão nesse edital ou futuros editais, mas eu acho que já foi um bom resultado que nós tivemos, que isso já inclusive serve como um benchmark aí, né? Porque realmente são necessidades atuais, verdadeiras, né, legítimas aí que as empresas realmente precisam disso. Perfeito, Fernanda. Então, agradecendo a todos. E já foi respondida também uma pergunta aqui do chat. Sim, o material vai ser enviado a todos, com os respectivos contatos e links para. E o próprio edital, vamos colocar nesse mesmo e-mail, será enviado ainda até o final do dia de hoje. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Fernanda, Estefânia? Não da nossa parte, não, Reinaldo, só agradecer mesmo a oportunidade. E passo só a palavra para os nossos colegas aqui do SESI também, se eles quiserem, Perfeito. Luan? enfim, falar algumas palavras, fiquem à vontade. Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção de todos. Eu só quero ressaltar que a gente vai ter um webinário agora, dia 23/10, tá? Quem tiver mais dúvidas aí sobre o edital, pode participar, se inscrever aí no site. Eu enviei aqui no chat. O webinário é bem legal, a gente vai abrir para diversas empresas aí para estar participando. Então, se ficou alguma dúvida, algum ponto aí que não ficou claro, né, depois da leitura do edital, ler com mais calma. Pode se inscrever nesse webinar que vai ser bem bacana, vai ter a presença de outras pessoas também do SESI, para a gente conseguir abarcar todos os pontos aí, tá bom? Obrigado. Excelente. Obrigado a todos, uma ótima continuidade de dia, um ótimo final de semana e até breve. Obrigada, pessoal. Até. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado, Tchau, Bom tchau. pessoal. dia.